gente, falar desse tema, né, nascer de novo, o que muitas das vezes nós espíritas, inclusive, acabamos por não ter a leitura adequada. A gente simplesmente se apega muito àquele discurso de Nicodemos, né, e que simplesmente, né, ora, mas existe aí uma variedade de informações acerca desse tema. E vale lembrar o seguinte, que a doutrina espírita, como o próprio Cristo já havia nos cientificado, ora, ela não veio trazer nada de novo. Ela, na realidade, o quê? Por ela trazer luz às verdades universais, ela simplesmente aquilo que estava meio nebuloso, ou incompreendido, ou fantasioso, tá? Ela simplesmente veio tirar esse véu. Então, o objetivo nosso aqui é a gente traçar essa linha do tempo e perceber que, ao longo da história, nós tivemos aí várias filosofias, tá, que também tratam dessa temática. Porque muitas das vezes, quando a gente até está num diálogo, né, com pessoas de outras crenças, o que muitas das vezes é usual, né? Ora, como é que eu vou, né, argumentar com essa pessoa se simplesmente eu só pego o Livro dos Espíritos, a Gênese ou o Evangelho? Ele vai simplesmente me dizer o seguinte: mas isso aí é invenção de vocês. E aí a gente vai então aqui, nessa meia hora, 35 minutos, a gente vai percorrer esse espaço histórico. Então, quer dizer, e aí eu recomendo depois, né, aqueles que, como eu sei que todo mundo faz parte dos grupos de estudo da casa, né, então é o pessoal que gosta de estudar, gosta de ler, tá, eu recomendo depois que vocês leiam uma obra, tá, de Gabriel Delany, A Reencarnação. Porque o que nós traremos aqui é o resumo do resumo. Tá? Então vamos lá, gente. Olha, então Delany, nessa obra, ele diz claramente que a doutrina de vidas sucessivas, ela remonta lá à antiguidade, né? E vem lá, né, do grego, né, palin, né, ou seja, né, o novo, e Gênese, tá? Dessa criação, do nascimento. E aí, dessa forma, quer dizer, ora, nós vamos encontrar, tá, num primeiro momento, no Código de Vedas, né? Ora, quem aí de repente é estudioso, se lembra que a cultura indiana é uma das culturas mais antigas do nosso planeta. Então, lá no Bhagavad Gita, tá, há 5.000 anos antes de Cristo, tá, simplesmente tem um trecho interessantíssimo que diz o seguinte: a alma não nasce, nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer. Sem nascimento, sem fim, eterna e antiga. Não morre quando se mata o corpo. Olha, então a gente já vê aí os conceitos não só de reencarnação, como também da imortalidade da alma, né? Ou seja, aquela cultura de que muitos de nós ainda trazíamos há pouco tempo atrás, de simplesmente o quê? Ora, fomos lá, né, para o túmulo, ou, né, optamos pela cremação, simplesmente ali se esgotou, se encerrou, né? E a gente percebe, olha, isso 5.000 anos antes de Cristo. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, e também tu, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Inclusive, levando, né, essa ideia da progressão, né? Então, agora, quando eu atingir aí o estágio, né, de espírito puro, né, ora, eu terei a consciência de todo o percurso que eu tracei, que eu desenvolvi ao longo das diferentes jornadas. Então, gente, a gente vê, olha, isso 5.000 anos antes de Cristo. Ora, a religião egípcia, tá,
ela traz já um pouquinho mais à frente, né? 3.000 anos, né? Imagina, né? A gente está falando de algo de 5.000 anos atrás, né? Ela diz o seguinte, que a ideia da reencarnação era cultuada entre os chamados iniciados do templo de Ísis, em que o corpo, e aí olha como a gente vê como a doutrina vem trazer esse olhar interessante, em que eles simplesmente falam que o corpo era dividido em 3 partes, né? O Ka, o corpo astral, o Ba, o corpo mental, e o Ku, o corpo causal. Mostrando então, e olha o que a doutrina vem nos dizer hoje, né? Olha, nós somos, né, corpo, material, perispírito e espírito. Então, se a gente buscar o conhecimento, a nossa argumentação, não no sentido de convencer o outro, mas mostrar a logicidade, a racionalidade da doutrina, ela encontra amparo aí, né, em todas as filosofias que nós aí experienciamos. Ora, existe também, tá, já um pouquinho mais à frente, no chamado, na doutrina de Zoroastro, tá, também essa citação com relação à reencarnação, quando ele diz o seguinte, que uma concepção muito elevada, a da redenção final, concedida a todas as criaturas, depois de haverem experimentado provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à sua felicidade final. Então, olha só, isso é dito lá em 1750 a.C. A condenação de um inferno eterno estaria em contradição absoluta com a bondade do autor de todos os seres. Deus, nosso Pai. Tá? E nós percebemos, a partir da leitura trazida pela doutrina espírita, olha, que simplesmente a reencarnação, ela é o quê? Esse exemplo maior de amor do Pai por todos nós. E se olharmos as próprias falas do Cristo, o que ele disse? Que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, quer dizer, começa a desmistificar, né? Tirar esse ar de fantasia que muitas das vezes nós, em outros momentos, cultuamos. Ora, o budismo, né, também anterior à passagem do Mestre pelo nosso planeta, ele diz claramente o seguinte, que é um ciclo de vida carregado de sofrimento, morte e renascimento, sem começo nem fim, também chamado de roda de existência, o Bhavaka, que é frequentemente mencionado nos textos budistas, no qual o quê? Ele fala justamente que o renascimento. Ora, a libertação deste ciclo de existência ocorrerá o quê? Quando atingirmos o Nirvana, que é justamente o quê? Essa condição de espíritos puros, onde a reencarnação, quer dizer, essa necessidade de experienciarmos situações diversas, sejam elas na condição hoje nossa de provas ou expiações, não mais terá necessidade, porque nós teremos atingido esse momento. Ora, na Grécia, e se olharmos, gente, que coisa interessante, né? Se pegarmos lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ora, Kardec, na sua introdução, ele dedica algumas páginas a Sócrates e Platão. E aí a gente vai buscar nesse estudo de Gabriel Delany, tá, uma coisa interessante. Tá? Ora, a alma desembaraçada de suas imperfeições, aquela que se ligou à divina virtude, torna-se de alguma sorte santa e não vem mais à terra. Mas antes de chegar a esse grau de elevação, as almas giram durante 1000 anos no Hades. E quando tem de voltar, bebem das águas do Létis. E aí a gente lembra, né, essa frase que todo mundo decorou, né, esse diálogo de Nicodemos com Cristo, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, da carne e do Espírito, não, né, verá o reino dos céus na sua plenitude. Então, olha só, né, lá, né,
já se fala isso. E olha que coisa interessante, Platão discorre. Quando, né, nós bebemos dessa chamada água do Lex, nós simplesmente perdemos a lembrança das existências passadas. Olha a coesão, a coerência com a doutrina espírita, né? Que já pararam para pensar, né, se nós lembrássemos de tudo, né? Será que a gente, como o Altamira até brincou aqui no início, né? A gente está limpinho, eu vou ter que te dar um abraço, né? Será que de repente, se a gente tivesse tido um entrever lá em alguma passagem aí, será que a gente teria essa espontaneidade, essa predisposição? Talvez não. Mas, gente, isso está sendo falado lá na Grécia, antes do advento do Cristo. Para a gente perceber que nós temos argumentos para demonstrar o quê? Essa demonstração inequívoca de amor de Deus por todos nós. Olha, ainda, né, reforça, né, um dos seguidores de Platão, de nome Jâmblico, ele fala uma coisa interessante. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Que, gente, e aí vamos colocar uma coisa também, né? Olha, a justiça do homem, ela define o quê? Sob o ponto de vista da vida atual, do estado presente. E Jâmblico, tá, vai dizer claramente que muitas das aflições que nos afligem se constituem, tá, castigos, aí é claro, a gente tem que entender a essência desse termo, né, de um pecado que a alma tornou-se culpada em vidas anteriores. Algumas vezes, Deus nos oculta a razão delas, porém, não devemos jamais deixar de atribuir, tá, aquelas dificuldades à justiça divina. Então, se muitas das vezes, né, é comum a gente verificar, inclusive alguns, hoje, né, algumas pessoas recorrem, né, a chamadas terapias alternativas no sentido de buscar informação do que eu teria sido, né? E o interessante é que quando a gente até usa esses softwares, né, disponíveis na internet, vocês já viram que ninguém sai plebeu, né? Toda vez que a gente joga nesses jogos aí da internet querendo saber o que eu fui na outra vida, né? Simplesmente, eu fui sultão, rei, rainha, né? Nunca eu fui escravo, né? Eu só, quer dizer, e aí demonstra como a gente ainda é orgulhoso, né? Tá? Então, a gente precisa entender esse processo, que tudo isso está imbuído do quê? Da justiça do Pai. Ora, ainda na Grécia, num livro chamado Eneida, Plotino diz o seguinte, que a providência, e aí vamos fazer um corte, né? Lembrando que a religião grega, a religião romana, a própria religião egípcia, tá? Elas cultuavam vários deuses. E aí ele diz o seguinte, a providência dos deuses assegura a cada um de nós a sorte que lhe convém, que é harmônica com seus antecedentes, conforme suas vidas sucessivas. Olha, reforçando aquilo que a gente vai ouvir mais à frente do Cristo, que somos fruto das nossas escolhas. Se nós hoje não estamos satisfeitos com aquilo que estamos colhendo, né, com certeza a gente deu alguma escorregada lá atrás, né? Muitas das vezes pela nossa imaturidade, tomamos decisões que naquele momento acreditávamos ser as corretas. Hoje, com o amadurecimento, a gente percebe que aquilo ali era completamente equivocado. Olha, e aí é claro, vamos chegar aí no tempo de Jesus. E se nós buscarmos lá no Evangelho, tá, nas Escrituras Sagradas, olha, o Novo Testamento é recheado de passagens que tratam desse tema. Tá? Só que havia ali uma interpretação equivocada, tá, com o termo ressurreição. Né? E aí a gente simplesmente vai verificar que o Cristo, então, começa nesse momento a justamente tirar essa nuvem que pairava sobre isso. E aí, né, vamos lembrar aqui, né, esse diálogo de Nicodemos com Jesus. Né? E um diálogo, gente, que muitas das vezes a gente só se ocupa do quê? Da temática da reencarnação. Mas a gente não olha o quê? Que simplesmente Jesus
Ora, quando questiona Nicodemos, ora, como você, sendo um doutor da lei, desconhece essa verdade? Então, demonstrando o seguinte, que para que nós alcancemos esse estágio maior, nós precisamos o quê? Termos a humildade e nos colocarmos na condição de aprendizes. E a gente só se ocupa do fato, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. E a gente não olha o que está nas entrelinhas, que é a lei do progresso. Essa possibilidade de nós estarmos aprendendo mais e mais, por mais que eu hoje me encontre numa condição superior em termos de conhecimento, eu ainda tenho muito a aprender. Ora, gente, se nós lembrarmos, pela geologia, afirma-se a ciência que o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Foi quando, de repente, lá, o Cristo, simplesmente montou toda a estrutura para estar esse planetinha aqui, que muitas vezes nós não sabemos cuidar bem dele. Mas então, gente, peraí, se Jesus já era Jesus há 4 bilhões e meio de anos atrás, e disse, quando veio para a gente, que ele não teria condições de nos dizer tudo, que é a mesma coisa, gente. Vamos pensar aqui, de que adianta eu pegar uma criança em eternidade e simplesmente começar a desenvolver equações complexas da matemática, da física? Ele vai entender alguma coisa? Não. E nós, naquela época do Cristo, e muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que se julgavam superiores, não tinham esse pleno entendimento. Então, precisava romper com isso. E aí, quando realmente Jesus disse, em verdade vos digo, ninguém verá o reino de Deus se nascer de novo, isso causa uma perturbação em Nicodemos. E aí, o que acontece? Olha, por que isso? Porque Nicodemos, na sua visão ainda limitada, ele se ocupou o quê? Da condição material. Ora, como eu, um homem velho, poderei retornar ao ventre da minha mãe? É algo que a gente sabe ser impossível. Mas o quê? O Cristo ele não estava falando sobre a ótica da matéria, só que sobre a ótica o quê? Do Espírito. E aí ele complementa, em verdade eu vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Não vos maravilheis de vos dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Então, demonstrando o quê? Aquilo que lá os gregos já vinham falando, Olha, a gente vai lá se banhar naquele rio e simplesmente a gente esquece. Agora, quando ele fala que não sabemos para onde vamos, por quê? Ora, nós estamos em construção. Então, o nosso futuro será de acordo com as nossas opções aqui tomadas. E aí, é claro, reforçando aquilo que já disse, ora, Jesus ainda dá aquela cutucada no orgulho de Nicodemos. Olha, sois mestre em Israel e ignorais essas coisas, as verdades celestes? Demonstrando, gente, nós temos muito a aprender. Ora, é só olhar aqui, Qualquer um de nós, vamos ler o livro dos Espíritos uma primeira vez. Vamos ter um entendimento. Olha, passado alguns anos, nós retomamos essa leitura. Ora, fruto das nossas experiências, de repente eu vou ter uma leitura mais clara de determinados textos, algo que era meio confuso para mim lá atrás. E à medida que eu vou me aperfeiçoando, essa ideia também vai simplesmente se ampliando. Ora, a própria espiritualidade, em diversas comunicações, deixou claro o seguinte, que eles tinham uma dificuldade de traduzir determinadas informações pela pobreza do nosso vocabulário. Então, olha quanta coisa tem. E a gente simplesmente não para aí. Ora, o que a gente tem que olhar?
Aí depois de Cristo, tá, a própria religião romana vem dizer de forma clara o seguinte, num poema de Virgílio, tá? Um poeta que viveu, né, aí pelos 70 anos depois de Cristo. Tá? Olha, ele diz o seguinte, todas as almas, depois de haverem, durante milhares de anos, girado em torno dessa existência, no Elísio ou no Tártaro, são chamadas por Deus em grande enxames, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e comecem a querer voltar ao corpo, demonstrando que essa necessidade de nós buscarmos esse aprimoramento. E o vídeo complementa isso. Ora, que irá as almas habitar diversos astros que povoam o firmamento. Então, olha, trazendo outro detalhe da doutrina espírita, né? Que veio esclarecer que, olha, peraí, os nossos aí planetas, eles simplesmente, as estrelas, eles não vieram simplesmente para, né, abrilhantar a noite dos enamorados. Né? Quer dizer, existe um objetivo em cada um desses corpos celestes. Isso a gente falando só da nossa galáxia. Ora, a própria ciência informa que existem várias outras. Ora, quem aí de nós, né, não leu aí, né, o livro Exilados de Capela, não leu aí, a partir das obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, os Espíritos Advindos de Alcione, né, que simplesmente estão aí a progredir incessantemente, se não neste mundo, em outros. Ora, e aí a gente vê o seguinte, como que a espiritualidade ela opera, né, através da orientação do mestre, de uma forma muito inteligente. Se nós nos lembrarmos, né, ora, da onde surgiu o nome de Allan Kardec? Não, porque ele poderia, né, Dr. Rivaio, poderia simplesmente ter usado o nome dele. Ora, era uma pessoa que gozava de alta conta nas cortes da França, né, pelo sua contribuição ao setor educacional francês, ele poderia ter intitulado isso. Mas olha, de onde vem o nome Kardec? Alguém se lembra? Veio lá da Gália. Isso. Então, Kardec, né, teria vivido lá, né, na Gália, né, entre os druidas, e dessa forma o quê? Olha, ele já vinha, né, aí se apropriando de informações que facilitariam o entendimento dele. Olha que coisa interessante da reencarnação, né, gente? Nós vamos acumulando saberes, vamos acumulando virtudes, mas também dificuldades em função das nossas más escolhas. E aí, nessa época, olha, o que acontece? Diz lá, né, num poema druida, o seguinte: a Terra era um lugar de passagem para mundos superiores. Olha só aquela noção de transição. A ideia da pré-existência é nitidamente formulada por Taliesin, quando ele diz: fui víbora no lago, cobra mosqueada na montanha, fui estrela sacerdote. Desde que fui pastor, escoou-se muito tempo. Dormi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Então, gente, olha só, quer dizer, o mestre, ele, de forma diversa, ele vem propiciando esse contato. Só que é o seguinte, muitas vezes pelo nosso orgulho, o que a gente faz, né? A gente fecha os ouvidos. Ou, né, faz como Kardec muitas das vezes fala, né, de uma forma alegórica na Revista Espírita, que ele fala o seguinte, que muitos de nós, é o seguinte, adentramos numa casa espírita, achamos tudo que é falado legal. A gente se empolga e tudo mais, mas, como diria, né, no linguajar popular, entra por um ouvido, sai pelo outro. A gente só fica na empolgação. Olha, alguns de nós, de repente, vamos o quê? Chegar aqui, vamos ouvir, a gente até retém, mas para por aí. Né? E alguns poucos de nós, é o seguinte, né, não só vão reter
esse conhecimento, como vão aplicar no seu dia a dia esses ensinamentos, essas verdades universais. Ora, e aí é claro, vamos olhar, gente, que como a espiritualidade vinha preparando todo esse processo para o advento da doutrina espírita, que, como Cristo já disse, viria esclarecer tudo aquilo que ele havia dito e nos ensinar muito mais. Mas o que? Naquele momento que o Cristo falou isso, ele não tinha, o nosso planeta não tinha as condições necessárias para se falar tudo. E como o próprio Cristo disse, que não só esclareceria o que ele havia dito, mas ensinaria muito mais. E aí, a gente vai olhar o seguinte, uma obra, de um escritor francês chamado Jean Renaud. Ele diz claramente o seguinte, no livro Terra e Céu, o original em francês, a necessidade das vidas sucessivas se desenvolve na Terra e inserida em outros mundos espalhados no infinito. Apesar da ausência de memória de nossas vidas passadas, trazemos sempre em nós o princípio do que seremos mais tarde e subiremos sempre. Ou seja, trazendo essa leitura de que, se queremos realmente alçar o reino dos céus, nós teremos que progredir, que evoluir. Então, só que isso não é possível a gente fazer numa única existência. Porque, vamos lembrar, quando Cristo criou a Terra, ele era Cristo há 4 bilhões e meio de anos. Ora, mas ninguém conhece a jornada do Cristo antes dos 4 bilhões. Ou seja, ele percorreu o mesmo processo que nós estamos a percorrer hoje. Talvez ele tenha feito opções mais salutares ao longo da existência e deu uma acelerada nesse processo. Ora, mas ele, inclusive, afirma claramente, quando indagado pelos seus apóstolos num momento de cura, o que ele disse para todos nós? Vós sois Deus. Tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais, desde que tenha fé. Então, gente, olha a questão do aprendizado do Cristo em todo momento. Olha, ele sendo o Cristo, ele simplesmente em todos os momentos, ele exaltava a humildade. Demonstrando o seguinte, se nós assim tivéssemos essa vontade sincera, nós poderíamos alcançar o estágio em que ele se encontrava naquele momento. Ora, agora mais recente, no século passado, seria uma coisa interessante vocês buscarem conhecer, pesquisar na internet sobre um chamado inquérito Calderoni, que ocorreu lá em 1915. Simplesmente o Dr. Maxwell, num livro que ele discorre sobre os fenômenos psíquicos, ele declara: quanto a mim, parece-me muito aceitável a hipótese da reencarnação. Ela explica a evolução e a hereditariedade. Ela é moralizadora. É uma fonte de energia e, ao mesmo tempo, auxilia desenvolvendo as sociedades pelo sentimento que se impõe de uma hierarquia necessária. Então, gente, olha quanta riqueza, a partir desse diálogo de Jesus com Nicodemos, foi aí, sendo trabalhado ao longo dos séculos. E aí, gente, olha, mais recentemente, para vocês verem, claro, talvez aí a Catherine, por ser da turma aqui, a mais nova, talvez não se lembre, Mas é o seguinte, quem é que aí não assistiu, nas manhãs de sábado, os programas, do Carl Sagan? E Carl Sagan, simplesmente ele, junto com Stevenson, e junto com Hernani Guimarães de Andrade, no Brasil, desenvolveram uma série de estudos. E existem obras de riquíssimo conteúdo escrito por essas personalidades.
demonstrando que a comprovação científica da reencarnação. Ora, um outro, por exemplo, também que vocês vão encontrar, tá? Dr. Banerjee. Dr. Banerjee, tá? Era um parapsicólogo radicado nos Estados Unidos, que ele desenvolveu um trabalho e uma das suas obras é o seguinte: são 50 casos comprovados de reencarnação do ponto de vista científico. Um desses casos, tá, inclusive, tá, gerou, né, e aí a gente vai falar sobre isso agora, gerou, por exemplo, uma série de documentários, inclusive um vídeo, tá, que é claro, né, vai aí lá pela época que alguns de vocês nem em projeto estavam ainda, né? Tá? Que vocês são bem mais novos do que eu, né? Olha o que acontece, né? Reencarnação de Mônica, que narra a história de uma menina, e aí vamos aqui por uma analogia, fazer um paralelo com o Brasil. Imagina, por exemplo, que essa menina, Mônica, ela reencarna, depois de um certo tempo, numa região aqui de Santa Catarina. E de repente, do nada, né, ela vai estudar numa escola. Imagina uma criança de 6 anos falando 4 idiomas fluentemente. Imagina na cabeça, digamos lá, do professor, né, que de repente mal sabia falar o português. Ora, uma criança, né, vinda de uma comunidade carente, a gente olhar assim no mapa, né, de ver que é longe. E imagina aquela pessoa que era desprovida muitas vezes do mínimo necessário, que era ajudada por uma instituição religiosa. Ora, ela se desloca, né, ali e simplesmente, o que acontece? No filme, tá, ela simplesmente se vê na praça da cidade, localiza a residência onde ela morava, tá? E simplesmente a prova cabal foi o quê? O seu sogro havia confiado a ela um documento, e que, caso ele viesse a falecer, aquele documento deveria ser entregue, então, para a sua, então, esposa. E aí, simplesmente, a menina adentra a sala e vai lá, o quê? Tinha um compartimento secreto numa lareira. E ela tira o documento e aquela, então, sogra na vida anterior reconhece a assinatura do seu, então, marido. Gente, e aí, para a gente fechar aqui, olha, mas como muitas vezes nós espíritos, né, somos muito aí malandrinhos, né, a gente não se ocupa, né, de realmente levar a coisa de uma forma mais concreta, mais racional. A espiritualidade, de igual forma fez na época de Kardec, ela faz uma invasão organizada. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, algumas séries, tá? Por exemplo, tá? E a Vida Continua, Mystic Pop-Up Bar, tá? Gente, é uma coisa interessante, né? Isso são, e Goblin e Insônia são séries sul-coreanas e que trabalham na temática da reencarnação, né? E aí muitas vezes a gente olha aquele filme, aquela série, né, despropositadamente, mas olha quanto recurso a espiritualidade nos coloca à mão para que a gente possa realmente entender que precisamos nascer de novo. Ora, aí é claro, a gente tem que fazer os recortes, porque muitas vezes essas pessoas que fazem esses filmes não têm o conhecimento que nós dispomos. Então vocês encontrarão aí, tá? Reencarnação de Mônica, como eu falei, tá? As 4 vidas de um cachorro, né? Alguns de nós aí, pelo menos, o pessoal mais antigo deve ter assistido aí na sessão da tarde, né? Entende? Ora, Lembranças de Outra Vida, tá? Então, filmes, e ontem mesmo estávamos a assistir um filme que, na época, lá em 1977, ele foi vendido como um filme de terror. Mas, na realidade, o quê? Tem a narrativa de uma menina que, né, ela desencarna vitimada num acidente automobilístico, né, presa ali
naquele veículo, tá? E simplesmente ela, no filme, né, ela simplesmente, né, aproveita que tinha ali um corpo a ser ocupado e simplesmente vem e reencarna. E aí vai sendo feito todo o processo ali. Então, que se intitula As Duas Vidas de Audrey Rose. Para que vocês, quem quiser, eu posso até depois mandar o link, tá, ou o vídeo mesmo, para que vocês possam assistir. É interessantíssimo a abordagem, né, e demonstrando justamente isso. Olha, quantos de nós, inicialmente os pais da menina, não queriam acreditar que aquilo seria possível? Né? E aí, na construção do filme, isso vai se desenrolando. Então, gente, olha, percebam esse contexto maravilhoso. Olha, a reencarnação, né, essa possibilidade de eu nascer de novo, tá, é uma demonstração inequívoca do amor do Pai por todos nós. Tá? Essa possibilidade de estarmos aprendendo mais e mais ao longo do tempo. Então, saibamos, então, a partir disso, valorizar a existência que nós estamos tendo. Até porque, para a gente fechar aqui a ideia, não é colocar terror, não, tá, gente? Mas o quê? Existem relatos na literatura espírita que lá no plano espiritual, né, nas diferentes moradas da casa do Pai, né, mas aqui no entorno da atmosfera da Terra, existe o equivalente a 3 vezes a população da Terra querendo uma oportunidade para nascer. Então imagina se eu, né, conhecedor de tudo isso, não aproveito essa oportunidade, né, desse renascimento e de repente vou pegar a senha, né, de número 21 bilhões. Gente, imagina, né, com as pessoas hoje, né, por diversos fatores, né, tendo cada vez menos filhos, imagina quanto tempo não vai levar para mim voltar aqui e, né, consertar as bobagens que eu fiz. Né? Então, que saibamos aproveitar, né, essa oportunidade da reencarnação e ter claro isso, gente, que isso é uma verdade universal, não é uma invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita veio o quê? Tirar esse véu sobre isso. Né? Porque como nesse filme, inclusive, né, as minhas 4 vidas como cachorro, né? Ora, na religião hindu, né, é comum as pessoas seguintes dizerem que se você, né, foi lá e não cumpriu com as suas obrigações, né, você poderia vir reencarnar no corpo de um animal. E aí acontece, né, a doutrina espírita vem dizer que, olha, quando eu atingir um estágio maior, eu não vou retroagir. Quando muito, eu paro ali. Então, gente, assim, ó, então lembremos dessa oportunidade realmente. Deus nos concede a todo instante formas de nós aprimorarmos, de nós crescermos. Então, saibamos valorizar, né, essa oportunidade. Tá? Então, que, né, estejamos aí, estamos inclusive, né, adentrando um novo ano, né, para que possamos simplesmente fazer esse renascimento, né, mas não apenas no físico, né, mas simplesmente o quê? Procurarmos resgatar esses conhecimentos que ao longo dos séculos nós fomos absorvendo e que de repente está lá escondidinho. Né? Então que a gente possa fazer isso. Né? Ora, o Pai simplesmente nos ama incondicionalmente. Agora, se queremos empreender, acelerar essa caminhada ao reino dos céus, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Então, meus irmãos, fica aqui o abraço, né, o meu abraço a todos vocês, né, que tenhamos aí um ano, né, de grandes possibilidades de aprendizado, tá? E que a gente possa aí realmente, né, estar aí crescendo dia após dia. Mas não porque simplesmente a gente tem aquela visão, né? Não, eu vou ser bonzinho porque eu não quero ir para o umbral. Eu vou ser bonzinho porque eu quero estar na turma da elite que vai estar aqui no mundo de regeneração. Não. Simplesmente o que o Cristo nos dizia. Fazer o bem pelo bem. Porque, na realidade, quando fazemos o bem pelo bem, sem olhar a quem, nós, mesmo que isso não seja o nosso
móvel das nossas ações, nós somos os maiores beneficiados. Ok? Então, muito obrigado a todos, que Jesus fique conosco sempre.